Seguir o nosso assunto hoje, responsabilidade estendida do produto, a parte 2 desse assunto, né? Então a gente comentou na aula anterior que as empresas que fabricam os produtos, elas têm que ter a sua parcela de responsabilidade em relação ao produto que elas colocam no mercado. Então antigamente as empresas elas lavavam as mãos, né, depois que fabricavam seu produto, e depois não havia nenhuma responsabilidade dela a respeito daquele produto. Ainda é muito assim, na verdade. Mas para alguns tipos de produtos, principalmente aqueles que têm uma composição química pesada, como o caso de baterias, pilhas, né, embalagens de produtos agropecuários e outros mais, a legislação já começa a ser mais rigorosa, exigindo que essas empresas criem canais reversos para receber esses materiais que são descartados pelos clientes e que elas possam dar uma destinação, que seja pela reciclagem desse material, né, aproveitando de forma desejável, né, em sua linha de produção, ou que elas deem uma destinação correta, causando o mínimo impacto ambiental negativo possível. Então, as legislações mais avançadas nesse quesito, elas são encontradas em alguns estados, né, dos Estados Unidos, países membros da Comunidade Europeia, principalmente a Alemanha, né, que a Alemanha é um dos lugares pioneiros, né, em relação a essa preocupação ambiental, a Holanda, a Bélgica, entre outros. Então, de acordo com esse autor, o Ackermann, 1997, para se ter uma ideia do impacto das medidas de logística reversa, as empresas, né, sejam fabricantes, distribuidores, varejistas, todos aqueles elos daquela cadeia que a gente já mostrou em aulas anteriores, né, que está aqui também, o fabricante, o varejista, o consumidor, os programas de recolhimento, né, de logística reversa e o material que são reciclados, gerando novos produtos que irão fazer parte, né, dessa indústria para a confecção de novos produtos. Então, algumas legislações elas já exigem o recolhimento de embalagens, sejam caixas, vidros, metais, papéis, boxes de papel, né, cartões, plásticos, contentores, pallets e entre outros, né, com responsabilidade de recuperação, reciclagem acima de 70%. Então é feita uma conta de quanto aquela empresa ela fabricou, e aí ela teria que ter uma exigência de recuperação ou reciclagem de no mínimo 70%. Então é feito todo um cálculo, né? E ela teria que criar esse sistema. A gente sabe que é muito complicado de controlar isso, de ter uma certeza absoluta de até onde essas empresas estão fazendo o papel correto delas, mas cabe a nós, né, consumidores, exigir dos governos essas legislações mais restritivas e também cobrar das empresas essas posturas, porque não adianta elas terem só os benefícios, né, da fabricação do produto e a obtenção dos lucros e as vantagens que elas têm, se elas vão causar algum problema depois no meio ambiente por meio dos produtos que nós vamos consumir. Então elas têm que nos ajudar a encontrar uma forma de dar uma destinação correta àquele produto. Então, aprendendo a reciclar, e bem interessante que a coleta seletiva ela tem sido muito falada nas escolas, né, educação ambiental, então as crianças de hoje elas passam a ter uma consciência maior a respeito de coleta seletiva, mas infelizmente quando elas vão crescendo, elas veem os contra-exemplos, né? Então elas veem que
às vezes na própria casa não é feita a coleta seletiva, não há preocupação com lixo na vizinhança, na empresa que depois ela vai trabalhar, no governo, né? Mas é um caminho que a gente tem que perseguir e que tem que insistir, porque o que está em jogo é o nosso meio ambiente, né? Então, o impacto dessas medidas de exigência que as empresas recuperem ou reciclem pelo menos 70%, o impacto imediato de tais legislações foi o aumento de cerca de 30% sobre o interesse em embalagens reutilizáveis e recicláveis, né? Então, muitas empresas, pensando naquilo que a gente já falou em algumas aulas, elas têm repensado o projeto inicial dos produtos para buscar matérias-primas que sejam mais fáceis de serem recicladas lá na outra ponta, né, no final. Então, o princípio básico é que a empresa responsável pelo produto pague pelo custo da limpeza e o produtor da embalagem pague pelo custo de sua reciclagem ou pela eliminação. Mas, na verdade, quem desembolsará indiretamente por tais custos será o consumidor final. Então, a gente tem que lembrar, né, daquele sistema que eu falei, da Reverse Vending Machines, né, que são aquelas máquinas que vão receber as embalagens utilizadas. E aí, como eu tinha falado, por exemplo, uma garrafa de água, ela custava R$2, sendo que 20 centavos é referente à embalagem. No momento que tu devolve a embalagem, tu recupera os 20 centavos. Então, é uma forma de estimular que o consumidor devolva esses materiais. Mas sempre existe essa preocupação do custo, né? Quem vai pagar esse custo da limpeza, da reciclagem? Então, como é dito aqui, acaba que indiretamente sobra para o consumidor final, ok? Bem, então, basicamente, a responsabilidade estendida do produto são as obrigações que passam a se somar às empresas, né? Elas passam a ser exigidas de ter essa responsabilidade expandida, né? E elas têm que criar formas de recolher esses produtos, dependendo da categoria já é lei, como remédios, embalagens de produtos agropecuários, pilhas, baterias, dentre outros, e dar uma destinação correta, se possível, reutilizando em seu próprio processo produtivo. Então aqui estão os nossos contatos, o nosso site, o administraçãoverde.com.br. Convido para vocês conhecerem os nossos canais no YouTube e se inscreverem, as nossas redes sociais do Administração Verde, os nossos livros e nosso contato no Instagram. Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.